Senhoras e senhores, bom dia. Daremos início à sessão ordinária do Câmara Jovem, 17 de novembro de 2025. Convidamos a todos que puderem para, em pé, acompanhar a execução do Hino Nacional Brasileiro e o Hino Municipal de Americana. Todo mundo em pé agora, para a gente cantar o Hino Nacional e o Hino de Americana. As margens plácidas de um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada Brasil. Eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo. Olá para o que ostentas estrelado, e diga o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas serves da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra dourada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada Brasil.
Todo mundo pode sentar? Peço à primeira secretária que faça a chamada dos vereadores. Agora a Graziele vai chamar nome por nome. Quando ela chamar o nome de vocês, vocês ligam o microfone e respondem presente. Presidente Miguel Scoff Teles. Presente. Primeira secretária Graziele Barbosa Maia, eu estou aqui. Segundo secretário Pablo de Godoy Júnior. Presente. Vereadora Manuela Celeste Monge. Presente. Vereadora Lívia Oliveira da Silva. Presente. Vereadora Ana Clara de Souza Marques. Presente. Vereador Guilherme de Araújo Marques. Presente. Vereador Nicolas Souza do Nascimento. Presente. Vereador Pedro Henrique Ramos. Presente. Vereador Rafael Henrique Pinto de Camargo. Presente. Vereador Silvio Henrique Gavioli Júnior. Presente. Vereador Murilo Marangoni da Silva. Presente. Vereador Murilo Gomes da Silva. Presente. Vereador Cauã Chinelato. Presente. Vereadora Isabelle Penteado Pereira. Presente. Vereadora Isis Sanches Santos. Presente. Vereadora Beatriz Macedo Borba. Presente. Vereadora Isabelle Oliveira Cardoso dos Santos. Presente. Há quórum, senhor presidente. Sob a proteção de Deus, dou por aberta a sessão ordinária do Câmara Jovem e iniciaremos os nossos trabalhos. Solicito ao segundo secretário Pablo que faça a leitura do primeiro item do expediente do dia, ou da ordem do dia. Projeto de lei. Autores: Ana Marques e Isabelle Penteado. Artigo 1. Objetivo: fica criado o programa de ampliação da rede de postos de saúde com atendimento 24 horas, com a finalidade de garantir maior acesso da população aos serviços básicos de saúde. O programa terá como objetivo: 1. Ampliar a quantidade de postos de saúde em bairros mais populosos e afastados do centro. 2. Diminuir a superlotação em unidades já existentes. 3. Oferecer atendimento médico, odontológico, de enfermagem e psicólogo. Artigo 2. Definições. Para efeito desta lei, consideram-se: 1. Postos de saúde, unidade básica destinada ao atendimento primário da população. 2. Rede de postos, conjunto de unidades de saúde interligados sob a coordenação da Secretaria Municipal de Saúde. 3. Atendimento básico, serviços de consulta médica, odontológica, enfermagens, vacinação, pré-natal e apoio psicológico. 3. Proibição. É vedado do âmbito deste programa: 1. Utilizar os recursos destinados aos postos de saúde para finalidades diversas da saúde pública. 2. Reduzir a quantidade de profissionais de saúde sem reposição adequada. 3. Restringir os atendimentos de forma discriminatória à população. Artigo 4. Não se aplica às disposições do artigo anterior quando: 1. Houver situação emergencial de saúde pública devidamente declarada pela autoridade competente. 2. Remanejamento temporário de profissionais para reforços em unidades de urgência ou hospitais. 3. Houver necessidades técnicas de realocação de recursos, desde que não comprometa o atendimento da população. Artigo 5. Penalidades. O descumprimento desta lei implicará em: 1. Responsabilidade administrativa do gestor público responsável. 2. Apuração de eventuais irregulares por meio de sindicância ou processo administrativo. 3. Quando aplicável, responsabilização civil e penal, nos termos da legislação vigente. Artigo 6. Fiscalização. A fiscalização do cumprimento dessa lei caberá à Secretaria Municipal de Saúde. 2. Ao Conselho Municipal de Saúde. 3. À Câmara Municipal no exercício de função fiscalizadora. Artigo 7. Disposições finais. 1. O Poder Executivo regulamentará essa lei no prazo até 90 dias, após sua publicação. 2. As despesas decorrentes da execução dessa lei ocorrerão por conta das dotações orçamentárias próprias. 3. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. É projeto de lei, plenário Dr. Álvares Lobo, 17 de novembro de 2025. Está em discussão o projeto de lei número 1 de 2025. Com a palavra, as vereadoras Ana e Isabelle, coautores da proposta.
Passo a palavra para a vereadora Ana. Senhor presidente e senhores vereadores, gostaria de estar falando sobre o fato dos postos de saúde, que vem acontecendo muitas coisas que, tipo, a criança passa mal de madrugada e não tem pediatra até um certo horário. Idosos ou muitas outras pessoas que não moram em regiões perto de postos, pode acontecer alguma coisa, não tem veículo e o dinheiro para veículo público seria um pouco caro, as pessoas não têm condições, às vezes, de pagar um motorista de aplicativo ou um ônibus, etc. E poderíamos falar também sobre o posto de saúde do bairro Zanaga. Muitas das vezes o atendimento não pode ser adequado, as demoras de exames podem demorar a um certo tempo, que pode levar de 2 a 12 horas. E poderíamos falar também sobre a pediatria, que também vai só até um certo horário e não sabemos o que pode acontecer com certas crianças. E esse posto de saúde é o que fica mais perto assim da região. Como, por exemplo, na Praia dos Namorados não temos posto de saúde. Muitas pessoas ali, é um bairro cheio de pessoas, com bastante população. E devemos pensar também sobre tentar investir num posto ali perto ou perto de outras regiões, porque nem sempre a possibilidade de uma pessoa pagar um carro de aplicativo ou um ônibus, por exemplo, para ir até o posto. Não sabemos também o que pode acontecer na maioria do dia, porque não temos como saber o que pode acontecer ou não. E é isso. Abro a palavra para a vereadora Isabelle. Senhor presidente, senhores vereadores. Bem, eu concordo com o que a Ana Clara disse sobre a importância de ampliar os postos de saúde e também que, na maioria das vezes, o atendimento ou é lento ou também tem muita gente para atender, então não tem como atender. Como a Ana falou, deu o exemplo do posto lá do Zanaga. Várias vezes eu vou lá, de vez em quando, com a minha mãe ou qualquer pessoa, e sempre tem, ou a gente não é tratado bem, ou é muito lento o atendimento. Então, na maioria das vezes, quando eu estou passando mal, coisa do tipo, eu fico lá por horas, até 8 horas eu fico, e não sou atendida bem, vamos dizer assim, sabe? E aqui eu pensei em dar exemplos em lugares que dá para conseguir fazer uns postos de saúde, que seria Boer, Matinhense, Praia dos Namorados, Carioba, Jardim dos Lírios e Cidade Jardim 2. Abra a palavra para os demais vereadores. Agora, então, os demais vereadores podem falar. Como eu falei, quem quiser usar a palavra, levanta a mão, que eu vou anotando aqui. E, olha, tanto a Ana quanto a Isabelle falaram muito bem sobre a dificuldade lá do bairro de ter atendimento médico, né? Algumas sugestões aí de locais que podem acontecer, ter um postinho e tudo mais. E queria que não só vocês falassem a opinião de vocês, mas também relatassem um pouquinho como é que é ali algum caso que vocês tenham acompanhado na família, vocês mesmos tiveram alguma dificuldade de atendimento, porque isso ajuda a gente a poder discutir melhor e votar melhor, né? Quem que quer falar aí? Acho que teve alguém que levantou a mão. Passo a palavra para o vereador Rafael. Senhor presidente, senhores vereadores, concordo plenamente com as vereadoras Ana e Isabelle, pois nos últimos anos o bairro e seu entorno passaram por um aumento significativo de moradores e visitantes, resultando em maior demanda por atendimentos médicos, preventivos e de emergência. No entanto, os postos de saúde disponíveis atualmente são insuficientes para suprir adequadamente a população local, gerando longas esperas, dificuldade de agendamento e limitação no acesso aos serviços básicos de saúde. Passo a palavra para o vereador Murilo. Senhor presidente, senhores vereadores, venho destacar a importância da ampliação dos postos de saúde americanos. O crescimento da população e o aumento da demanda por atendimentos básicos tem gerado filas, demoras nas consultas e sobrecarga nas unidades já existentes. Muitos bairros ainda carecem de postos próximos, o que dificulta o acesso, especialmente para idosos, de idosos e famílias de baixa renda. Ampliar a rede de atenção básica significa melhorar a prevenção de doenças e evitar que casos simples lotem os prontos atendimentos. Trata-se de uma medida essencial
para tornar nosso sistema de saúde mais eficiente, humano e acessível a todos os moradores de Americana. Passo a palavra para a vereadora Manuela. Senhor presidente, senhores vereadores, venho dizer meu total apoio ao projeto das vereadoras, porque trata de uma iniciativa extremamente necessária para o avanço da saúde em nossa cidade, pois ela amplia o acesso das pessoas ao serviço básico de saúde, especialmente nos bairros mais afastados, e também diminui a superlotação nas unidades já existentes e garante dignidade a todos, além de trazer uma segurança para a população. Passo a palavra para o vereador Cauã. Senhor presidente, senhores vereadores, eu acredito que na nossa cidade o povo necessita de postos de saúde perto de suas casas, porque é nítido o quanto a cidade tem crescido esses anos e com isso os postos vivem muito mais cheios. Como, por exemplo, nós podemos mencionar o posto do Zanag, que pode ser um ponto de referência aqui em Americana. Muitas pessoas vão lá quando necessário, fazendo que as pessoas mais necessitadas sofram com essa demora. O que mais? Gostaria de falar um pouquinho de alguma situação que já aconteceu com vocês ou com a família, dificuldade de atendimento. Passo a palavra para o vereador Murilo. Senhor presidente, senhores vereadores, eu vim contar sobre um caso que aconteceu com a minha família, que meu pai foi no postinho do Zanaga e ele ficou muito indignado porque ele viu uma pessoa com a cabeça aberta e teve que esperar o atendimento médico. Então, eu acho que isso é muito necessário para a população. O que mais? É importante que o Murilo falou, né? Se tivesse uma estrutura melhor, a pessoa não teria que estar esperando, né, Murilo? Passa a palavra para a primeira secretária Graziele. Eu também acho que a gente pode observar o bairro da Praia Azul, que não tem PS lá, só tem UBS, e às vezes a gente precisa de um atendimento médico urgente, está passando muito mal, não tem posto perto, de 24 horas, só tem UBS, precisa agendar horário, muitas das vezes demora muito para agendar, às vezes daqui só 2 meses, 3 meses, é algo que atrapalha muito a vida de todos os moradores. E eu acredito que o único meio de hospital, né, assim, perto, é o hospital municipal, que também acaba ficando muito longe para os moradores daquela área. E eu acho que é um bairro que tem muita população, muito condomínio também. Eu acho que poderia, sim, fazer um posto 24 horas lá para atendimento médico necessário. Peço a licença para me manifestar. Eu vou contar um acontecimento que aconteceu na minha vida. Uma pessoa da minha família veio a falecer por conta da alta demanda dos hospitais. A nossa cidade cresceu muito com o tempo e acredito eu que os serviços médicos também cresceram. Porém, em devidos lugares precisam de atendimento um atendimento melhor e com mais perto de regiões afastadas do centro. Uma pessoa da minha família veio a falecer por conta da muita lotação no hospital municipal. E isso é uma coisa muito ruim, que é a última coisa que pode acontecer por conta da superlotação. Então, acho que esse assunto é uma coisa que deve ser botado muito em pauta, porque é uma coisa muito importante. Mais alguém? Encerrada a discussão, está em votação o projeto de lei número 1 de 2025. Os favoráveis permanecem sentados, os contrários se levantem. Então, agora é a hora da votação, né? Se todo mundo for a favor desse programa, fica sentado. Se alguém for contrário, fique em pé que a gente faz a contagem dos votos, lembrando que tem que ter maioria para ser aprovado. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 1 de 2025. Vamos aplaudir, então, a aprovação do projeto de lei número 1. E vocês veem, né, pessoal? Tanto é importante isso que vocês falaram, que existe uma lei federal, né, que todas as cidades têm que seguir, que tem que ter um percentual mínimo de investimento em saúde de todo o orçamento do município, né? E mesmo assim, muitas vezes acaba não dando conta, né, como vocês estão trazendo aqui. E é importante essa opinião de vocês, porque ainda mais uma região que não tem ali uma unidade de saúde próxima, né, mostra o quanto a população está precisando melhorias, né? Porque vocês são alunos aí,
Vocês são jovens, né, Mário? Todo mundo está bem de saúde ainda, né? Mas a gente que já é passado dos 40, a gente percebe que precisa de mais atendimento médico. Os pais de vocês, os avós, né, com certeza reclamam mais. Mas então isso é um assunto muito importante que vocês trouxeram aqui. Vocês estão de parabéns, foram muito bem. Após a apreciação dos projetos relacionados na pauta da ordem do dia, dou por encerrada a ordem do dia e abro o expediente. Solicito ao segundo secretário Pablo que faça a leitura do primeiro item do expediente. Requerimento. Autor: Guilherme. Assunto: solicita informações sobre andamento do tratamento de esgoto e água no município. Considerando a importância do tratamento adequado da água para a saúde pública e para a prevenção de doenças de veiculação hídrica, considerando que a água doce é um recurso finito e essencial para a vida saudável de todos os cidadãos, considerando a necessidade de alcançar a meta 100% do tratamento de água e esgoto no município, requeira a Prefeitura Municipal e ao setor competente que sejam prestados os seguintes esclarecimentos. 1. Quais medidas têm sido adotadas para ampliar e garantir o tratamento de esgoto e água em nosso município? 2. Qual o prazo estabelecido para que se atinja a meta 100% no tratamento? 3. Existe previsão de sanções ou medidas legais em caso de descumprimento dos prazos estabelecidos? Requerimento plenário do Dr. Antônio Álvares Lobo, 17 de novembro de 2025. Está em discussão o requerimento número 1 de 2025. Com a palavra, o vereador Guilherme, autor da proposta. Passo a palavra para o vereador Guilherme. Senhores presidentes, senhores vereadores, como é de conhecimento de todos, o saneamento básico não se resume a um serviço. Ele é um pilar fundamental da infraestrutura urbana. É um direito constitucional inalieável. Sua abrangência vai muito além do uso doméstico, englobando o fornecimento de água potável e coleta de tratamento do esgoto, a drenagem pluvial e a gestão de resíduos sólidos. Nossa comunidade tem notado, com crescente preocupação e insatisfação, a deterioração da qualidade da água fornecida, relatos de turbidez, presença de sedimentos e odores incomuns. São alarmes que não podem ser ignorados. Uma água potável, devidamente tratada e confiável, é o primeiro e mais vital escudo contra inúmeras adversidades, como a saúde pública e prevenção de doenças. A melhoria do saneamento básico é a medida mais custo-eficaz para a saúde. A água contaminada é o vetor de doenças hídricas graves, como cólera, hepatite A, jardíase e diversas outras infecções gastrointestinais. Um sistema ineficiente resulta diretamente em um aumento da incidência de enfermidades, sobrecarregando o sistema público de saúde e gerando gastos desnecessários que poderiam ser realocados em outras áreas vitais. Impactos ambiental e sustentabilidade. A expansão e o tratamento adequado do esgoto são cruciais para a preservação de nossas manancias e do ambiente local. O lançamento de efluentes sem tratamento adequado causa poluição dos corpos hídricos, comprometendo ecossistemas e elevando os custos futuros para a despoluição e captação da água. Investir em saneamento é investir na sustentabilidade americana para as próximas gerações. Abro a palavra aos demais vereadores. Quem quer falar aí sobre a questão da água na cidade? Passo a palavra para a vereadora Manuela. Senhor presidente, senhores vereadores, apoio o requerimento do vereador, pois a falta de água em nosso município tem sido uma grande dificuldade para a população. E quando falamos sobre o tratamento de água, falamos também sobre a saúde, porque uma água bem tratada pode prevenir doenças e aumentar a qualidade de vida, o que não está sendo muito bem praticado em nosso município. Também surgiram uma ideia a mais para o prefeito, a mudança da tubulação de nossa cidade, a terceirização do DAI e a melhoria de equipamentos utilizados para o tratamento de água. Passo a palavra para o vereador Murilo. Senhor presidente, senhores vereadores, a Americana enfrenta uma situação preocupante de falta de água. Resultado da estagia prolonga da queda do rio do Piracicaba e da piora da qualidade da água captada, o que dificulta o tratamento. Além disso, perdas por vazamentos e falhas estruturais na rede têm intensificado as interrupções no abastecimento em diversos bairros. Essa combinação de fatores afeta diretamente a população, que sofre com a irregularidade no fornecimento e com a insegurança quanto à qualidade da água que chega às
as torneiras. Diante desse cenário, é fundamental que o poder público adote ações emergenciais. Passa a palavra para a vereadora Ana. Senhor presidente, senhores vereadores, gostaria de contar um relato que aconteceu não só comigo, mas com meus colegas de escola, que por esse motivo de falta de água e o tratamento que não foi tão fornecido sobre o DAI, a gente teve que ir embora um pouco mais cedo da escola, porque não teve água para fazer o almoço. E eu moro em condomínio, então é um pouco difícil de faltar água. Mas esses dias acabou a água vindo com uma cor meio escurecida, e não deu para fazer comida, nem para fazer nossas necessidades básicas em casa, como eu e como minha família. Minha mãe ficou até um pouco doente com essa água, porque a gente não tinha percebido. E mesmo que a água estava já na cor normal, mas a água não estava tratada da maneira que tem que ser tratada, e a gente pode acabar pegando doenças e etc. E esse detalhe é muito importante colocar e pautuar bastante, por conta que muita gente não pode saber o que acontecer, a gente não pode saber se pode estar infectado, algo do tipo, ou se pegar uma doença um pouco mais grave. Passa a palavra para o segundo secretário Pablo. Senhor presidente, senhores vereadores, o que a Manuela falou sobre a troca da tubulação, que eu acho muito importante. A Mariana também falou que é uma tubulação muito antiga e sempre tem vazamento. E quando tem uma rachadura nessa tubulação, eles só vão lá e remendam essa tubulação, que na semana seguinte já vai estar vazando. E também sobre que o Murilo falou sobre vazamentos da tubulação, eu estava vendo no celular, aí apareceu um vídeo da mulher gravando aqui em Americana, do lado do DAI, um bueiro vazando água, quando a gente estava sem água e aquela água boa sendo desperdiçada na rua. Passa a palavra para a vereadora Isabelle. Senhor presidente, senhores vereadores, bem, eu ia falar o que a Ana falou já, que a gente foi liberado, né, da escola por causa da falta d'água. E várias vezes isso acontece na escola, às vezes não tem água para fazer necessidade básica ou até beber água. E isso é um assunto muito importante, que tem que botar em pauta, né, vamos dizer assim. E eu acho que falar disso é muito importante, porque a água é uma necessidade básica do ser humano. E sem água não dá para viver. E ainda mais uma água suja. Mais alguém? Passa a palavra para o vereador Cauã. Teve um acontecimento com minha mãe. Ela foi em um hospital, tinha uns filtros assim normal de água, não estava saindo água nesses filtros e demorou para irem fazer alguma coisa e tiveram que trocar todos os filtros assim por galão de água, porque não estava saindo água em todos os filtros. Quem mais pode falar sobre questão de água? Faltou água lá no bairro de vocês, na casa de vocês? Passa a palavra para o vereador Rafael. Senhor presidente e senhores vereadores, o rio Piracicaba, que abastece uma grande parte da nossa cidade, sofre há anos com assoreamento, poluição e lançamento de esgoto irregular, e falta de investimentos contínuos em preservação. Sem um tratamento adequado, sem conservação das margens e sem políticas públicas firmes, o rio perde sua força, e quando o rio enfraquece, quem sofre somos nós. É necessário realizar medidas imediatas para que não falte água no futuro. Passa a palavra para o vereador Murilo. Eu concordo com o projeto da água, pois é muito importante. E, além de faltar água, tem também os vazamentos, porque, além de você ficar sem água, dependendo do lugar que a água vazar, pode acumular água, fazendo mosquitos, como dengue, procriarem por ali. Quem mais? Encerrada a discussão, está em votação a requerimento número 1 de 2025. Os favoráveis permanecem sentados, os contrários se levantem. Todo mundo aprova o requerimento? Todo mundo querendo melhorias lá na questão da água em casa? Está aprovado por unanimidade requerimento número 1 de 2025. Salva de palmas aí para o requerimento do Guilherme.
É isso aí, vocês foram muito bem, gente. Vocês trouxeram aqui alguns pontos que são importantes aí, e questão do vazamento, né, que a gente vê acontecer muito aqui. Os vereadores estão sempre debatendo, né, sobre a questão da falta de água aqui, e inclusive agora tem uma comissão aqui na Câmara, alguns vereadores estão estudando a captação de água lá da represa do Salto Grande, né? Vocês falaram aí, o Rafael falou do Rio Piracicaba, né? Muito bem, Rafael. A gente tem um problema que toda a água que vem aqui da cidade americana já vem poluída das outras cidades. Então, o tratamento de água ele é mais difícil, ele é mais demorado, e por isso acaba muitas vezes não chegando água suficiente, porque a cidade está crescendo, né? E a água demora para ser tratada, né? A nossa cidade vizinha aqui de Santa Bárbara, eles têm várias represas que eles fazem a captação de água, e a água é muito mais limpa. Então, é muito mais tranquilo a água deles lá. Então, vocês estão de parabéns aí, trouxeram aí argumentos muito legais, e os vereadores estão discutindo isso aqui na Câmara também, sobre como melhorar a questão da água aqui na nossa cidade. Solicito ao segundo secretário Pablo que faça a leitura do segundo item do expediente. Indicação número 1, 2025. Autor, Pedro Henrique. Assunto, sugere ampliação do trajeto dos ônibus municipais para atender os bairros de difícil acesso. Indico à mesa, nos termos regimentais, que seja encaminhado expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Americana, sugerindo a ampliação do trajeto dos ônibus municipais para atender bairros de difícil acesso, onde atualmente não há circulação de transportes públicos. A ausência de transporte público em alguns bairros obriga moradores a caminhar longas distâncias para chegar até pontos de ônibus, prejudicando os acessos a serviços essenciais como as escolas, postos de saúde e hospitais. A ampliação das linhas de ônibus garantirá a mobilidade, inclusão social e a qualidade de vida para esses cidadãos. É indicação plenária do Dr. Antônio Álvares Lobo, em 17 de novembro de 2025. Está em discussão a indicação número 1 de 2025. Com a palavra o vereador Pedro, autor da proposta. Passo a palavra para o vereador Pedro. Senhores presidentes, senhores vereadores, aqui é de conhecimento de todos que muitas pessoas enfrentam grandes dificuldades para chegar nos atendimentos médicos, essencialmente em situações de urgência. A distância entre os pontos, a demora dos transportes e a falta de linhas acabam prejudicando o acesso rápido e seguro à saúde. Garantir mais pontos de ônibus e linhas disponíveis é o direito de ir e vir, o acesso à saúde e mais dignidade para quem depende do transporte público. Por isso, peço apoio para a Prefeitura, que possamos transformar essa proposta em uma ação concreta em prol da população. Abra a palavra aos demais vereadores. Quem quer falar sobre transporte público lá na nossa região de vocês? Passo a palavra para a vereadora Manuela. Senhor presidente, senhores vereadores, apoio a indicação do vereador, pois é de extrema importância e relevância social. Falar sobre o transporte público é falar sobre a importância da inclusão, de acesso a serviços essenciais para a população. Hoje, muitos moradores têm dificuldade em usar o transporte público por conta da distribuição dos pontos de ônibus, que a maioria das vezes a população tem que percorrer muito tempo a pé para chegar nesses pontos. Outra situação lamentável é o horário em que esses transportes passam, cerca de 1 hora de espera da população para conseguir pegar o transporte público na Praia dos Namorados. Então, ampliar as linhas de ônibus em bairros mais populosos, afastados e de difícil acesso é investimento. Passa a palavra para o vereador Rafael. Então, senhor presidente, senhores vereadores, então, eu acredito que não seja só aumentar a linha de ônibus. Eu também acredito que a higienização seria bom também, né? Mais acessibilidade e mais higiene dentro dos ônibus. Pois eu uso ônibus e há muita poeira. E várias pessoas que têm doenças respiratórias acabam sofrendo com isso. Passa a palavra para a vereadora Beatriz. Ultimamente, andamos tendo falta de veículos, por conta que passa de 2 em 2 horas o ônibus e às vezes a gente precisa ali naquele momento. Isso anda acontecendo bastante com pessoas que precisam do ônibus e não conseguem.
Inclusive, quando precisa ir num postinho, que está muito longe, e aí não tem o ônibus para poder ir. Passa a palavra para o segundo secretário Pablo. Vou dar um exemplo de um amigo do meu pai que trabalha na prefeitura. Ele mora no bairro do Monte Verde. Quando chove, ele tem que andar até chegar lá para perto da pista para pegar o ônibus lá, porque senão o ônibus não entra lá dentro do Monte Verde. E nisso aí tem que andar muito. Lá também é muito esburacado, que a gente já vai falar sobre a pavimentação de lá. Pessoal, lembra de sempre de começar a fala de vocês com o senhor presidente e senhores vereadores, tá? Passa a palavra para a vereadora Ana Clara. Senhor presidente, senhores vereadores, gostaria de também estar falando sobre os acidentes que acontecem muitos sobre ônibus e as vandalizações que as pessoas cometem fazendo dentro dos ônibus. E acho que devemos falar também que algo que a gente já vai patuar daqui a pouco, mas também devemos falar sobre a questão de quando o ônibus passa sobre ruas esburacadas. O quanto isso é perigoso e o quanto isso pode causar acidentes, ainda mais prejudicar as pessoas que trabalham no ônibus e as pessoas que estão dentro do ônibus. E nem em todo lugar, passa o ônibus do devido horário que está marcado para ele passar, e isso prejudica muito os CLTs dos bairros e outros tipos de pessoa, ou mesmo também sobre essa questão de ir para hospitais ou casos de emergências que pode estar acontecendo no dia a dia. Passa a palavra para a vereadora Isabelle. Senhor presidente, senhores vereadores, eu concordo tanto com o que o Pablo falou quanto que a Ana falou. Eu vou falar primeiro da Ana, que a Ana disse sobre pessoas que podem se machucar no ônibus. Eu posso falar isso com prioridade porque minha mãe é monitora e ela faz a linha do PAIS, que vai muitas vezes para o Monte Verde. E toda vez que ela vai passar lá nas ruas esburacadas do Monte Verde, ela volta sempre roxa, porque ela fica batendo nos metais do ônibus enquanto está tentando se segurar, e aí acaba que fica machucando ela, né? E, logicamente, não é culpa do motorista, né? Porque as ruas de lá são meio perigosas mesmo. E eu concordo também com o que o Pablo falou, tá certinho, e eu falei sobre minha mãe porque toda vez ela volta machucada, coisas do tipo, para casa, e muitas vezes também pessoas que são do Monte Verde, minha mãe não consegue subir com o ônibus para o Monte Verde quando está chovendo, coisa do tipo, e as pessoas têm que descer e ir andando um pouquinho, né, para até o lugar onde minha mãe está com o ônibus, porque às vezes não dá para ir. Passa a palavra para a vereadora Isis. Senhor presidente, senhores vereadores, a importância de aumentar as rotas de ônibus também vem com aqueles elevador para cadeirantes, pois eu usei ônibus escolar do primeiro ao meu 5º ano. Aí, sempre tinha um menininho que ele era deficiente e o elevador do ônibus sempre estava quebrado. Então, várias vezes, ele ia à toa até o ponto e não conseguia ir para a escola, porque ele não conseguia subir no ônibus. Mas, no finalzinho do ano, conseguiram arrumar, mas quebrou de novo, porque acho que é uma alta demanda de cadeirantes. Passa a palavra para o vereador Silvio. Então, eu acho que é muito importante... Senhor presidente, senhores vereadores, eu acho que é muito importante o aumento de pontos de ônibus, de rotas, em relação às pessoas idosas, que muito normalmente têm problemas com joelho, problemas musculatórios, assim, né? E é muito difícil andar muito para ir atrás de ponto de ônibus, a demora, ficar muito tempo esperando. Então, eu acho que é crucial que tenham mais rotas e mais pontos de ônibus perto da casa das pessoas mais idosas, assim. Isso aí. Mais alguém está com dificuldade no transporte lá? Queria falar um pouquinho? Passa a palavra para o vereador Nicolas. Senhor presidente e senhores vereadores, gostaria de reforçar, como o Rafael disse, sobre a higiene dos transportes públicos. Por exemplo, um ônibus. Muitas vezes estão empoeirados. E também, como a Isis citou,
Algumas partes de acessibilidade para pessoas deficientes em alguns ônibus estão quebrados. Gostaria que tivesse um foco a mais em questão de higiene, porque muitas pessoas são alérgicas à poeira, podendo causar vários problemas respiratórios. Encerrada a discussão, está em votação a indicação número 1 de 2025. Os favoráveis permanecem sentados, os contrários se levantem. Todo mundo favorável, então, a melhorar os ônibus lá, o transporte? Está aprovado por unanimidade a indicação número 1 de 2025. Salva de palmas, então, para a indicação do Pedro Henrique. Isso aí, pessoal. E tem uma linha que parece que vai para ir do Zanaga para a praia, tem que passar pelo centro, é isso? Não sei se vocês pegam esse ônibus aí. E é um pedido que existe há bastante tempo, né, de fazer uma ligação entre os bairros lá. Tem bastante gente aqui que é do Monte Verde. Vocês falaram bastante aí do ônibus. Tem um item aqui que vai falar, né? Tá certo. Então, e a gente ouve bastante reclamação aqui também da população com relação ao transporte do Monte Verde, que, além de tudo, demora muito, né, para passar o ônibus, né? A gente tinha uma estagiária aqui que ela falava que demorava muito, tinha passar o ônibus poucas vezes no dia, né? Então, esses pedidos que vocês trazem, eles são importantes até para a gente passar para os vereadores, né, Mário? Lembrando que tudo que vocês estão discutindo e trazendo aqui fica disponível para os vereadores pegarem essas indicações, esses projetos, esses requerimentos e apresentarem aqui na Câmara, né? Transformarem aí no documento oficial e pode chegar lá na prefeitura um pedido, então, da Escola Padovani para melhorar aí o transporte, né, a questão da saúde, e o prefeito pode vir atender, então, o que vocês estão pedindo, por isso que é muito importante, vocês estão indo muito bem aí. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Solicito ao segundo secretário Pablo que faça a leitura do segundo item do expediente. Indicação 2, 2025. Autora, Lívia. Assunto: indica melhorias da pavimentação das vias do bairro do Monte Verde. Indico à mesa, nos termos regimentais, que seja encaminhado expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Americana, sugerindo a pavimentação e asfaltamento das ruas do bairro de Monte Verde. As ruas do bairro de Monte Verde encontram-se em más condições, com buracos e falta de pavimentação em vários trechos. Essa situação dificulta o tráfego de veículos, prejudica pedestres e desvaloriza o bairro. O asfaltamento proporcionará mais segurança, mobilidade e qualidade de vida para os seus moradores. A indicação, plenário Dr. Antônio Álvares Lobo, 17 de novembro de 2025. Está em discussão indicação número 2 de 2025. Com a palavra, a vereadora Lívia, autora da proposta. Passo a palavra para a vereadora Lívia. Senhor presidente, senhores vereadores, as ruas do bairro Monte Verde encontram-se em más condições, com buracos e falta de pavimentação em vários trechos. Esta situação dificulta o tráfego de veículos, desvaloriza o bairro, etc. Além disso, em dias de chuva, o problema aumenta, formando poças de água e lama, o que torna o deslocamento ainda mais difícil e perigoso, especialmente para crianças e idosos. O asfaltamento é uma necessidade urgente, pois irá trazer segurança e conforto para motoristas e pedestres. Reduzirá os custos com manutenção de veículos e contribuirá para a valorização dos imóveis da região. Com ruas pavimentadas e bem cuidadas, o bairro Monte Verde poderá se desenvolver de forma mais ordenada, incentivando o comércio local e melhorando a qualidade de vida de todos os moradores. É muito fundamental que o senhor prefeito dê atenção a essa demanda, garantindo um ambiente mais digno e acessível para a comunidade. Eu sei que muitas pessoas podem ver e se questionar do porquê a gente fazer isso. Porque, graças a Deus, praticamente assim, vamos dizer assim, que eu acho, né, na minha opinião, poucas pessoas aqui passam por isso. Mas eu peço que vocês tenham empatia e que vocês tentam entender o lado da outra pessoa. Porque, infelizmente, não é poucas pessoas que moram no bairro do Monte Verde. Muitas pessoas moram lá. E eu tenho família que mora lá. Eu acho que, 3
dos meus tios moram lá. E eles sempre me falam, sempre que a gente vai lá, eles sempre me falam que quando chove, as ruas se alagam. E, tipo, isso é uma situação muito triste. Então, eu acho de extrema importância falar isso, que é algo pouco falado. E é isso. Obrigada. Abro a palavra aos demais vereadores. Passo a palavra para o segundo secretário Pablo. Como eu já dei um exemplo antes, um amigo do meu pai que trabalha na prefeitura, lá no Monte Verde, é muito ruim mesmo as ruas. Buracos, pedras e até mesmo animais andando na rua. E os moradores de lá, eles já se acostumaram com esses buracos e aí eles não têm mais importância. E eles começam a jogar lixo na rua e em qualquer lugar. Passo a palavra para a primeira secretária Graziele. Eu também gostaria de complementar a indicação da Lívia, que na maioria das vezes que eu vou lá no Monte Verde, tem muitos animais soltos, como cavalo, vaca, porco. Eu acho que não é um lugar apropriado para eles ficarem, e eu acho que a prefeitura deveria olhar com mais cuidado para isso, até porque para evitar a morte desses animais, atropelamento, etc., ou eles acabarem machucando alguma pessoa, eu acho que eles deveriam ter mais cuidado com essas coisas e colocarem eles um lugar devido, né? Não para ficar transitando no meio da rua, correndo o risco deles serem machucados ou machucarem alguém. Passo a palavra para a vereadora Isis. Senhores presidentes, senhores vereadores, eu acredito que a melhoria no asfalto não deveria ser só no Monte Verde, pois aqui pertinho, após o Pague Menos na Praia dos Namorados, tem uma igreja toda azul e lá tem 3 ruas. Uma só não está asfaltada. Eu acho que a gente podia investir em asfaltar ela, porque tem muita pedra, muita poeira e muitas crianças brincando lá porque não tem o asfalto. E os moradores de lá acabam jogando muito lixo por não ter asfalto e não achar que precisa cuidar daquilo. Passo a palavra para a vereadora Isabelle dos Santos. Senhor presidente, senhores vereadores, eu queria completar a palavra da Lívia e a palavra da Grazi, onde eu tenho muitos familiares por lá, e todas as vezes que a gente vai muito para lá, nosso carro afunda muito em buracos que tem nas estradas. E diversas vezes diversas vezes não, mas sempre tem muitas crianças lá, a gente passa diversas crianças brincando pela rua, naqueles buracos onde a gente pode se machucar, e idosos também, tem muita gente que mora lá, quanta idoso, criança, adolescentes, e passando por lá a gente pode se machucar muito, porque buraco não é uma coisa leve, é uma coisa muito séria. Essa palavra para o vereador Murilo. Senhor presidente, senhores vereadores, o problema dos buracos na rua de Americana tem impactado diretamente a mobilidade, a segurança e o bem-estar da população. As vias deterioradas causam danos constantes aos veículos, aumentando o risco de acidentes, especialmente para motociclistas, e prejudicam o transporte público e o comércio local. Esse cenário revela a necessidade urgente de um planejamento eficiente de várias viárias, com recapeamento de qualidade e fiscalização adequada das obras. Passo a palavra para a vereadora Ana Clara. Senhor presidente, senhores vereadores, gostaria de estar falando também, dando mais um passo na palavra da Grazi. Meu pai tem uma chácara lá no Monte Verde e a chácara fica num local bem aonde tem vários meio que florestas e água muito parada também. Lá também tem um caso de água muito parada e pode causar algum tipo de dengue ou outra doença sobre bichos que ficam lá com a água que está muito parada há muito tempo. Da última vez que eu fui lá, foi esses tempos para trás, não vou me recordar quando. A gente passou por lá e viu que tinha uma mata pegando fogo e estava aumentando muito e estava indo para uma casa. Só que aí, quando a gente já estava indo embora, a gente viu que já tinham apagado, só que nem sempre muitas pessoas vão conseguir ver ou vão conseguir apagar a tempo.
E em questão dos animais, é bem complicado, porque a gente não pode saber do que pode aparecer, do que pode acontecer quando tiver animais, a gente não sabe como é que eles são. E também tem situações sobre buracos. Carros também podem passar por lá, ônibus também, que pode acontecer algum acidente, atropelar alguém, ou etc. Até porque a rua é muito esburacada, não sabemos o que pode acontecer. E muitas pessoas podem tropeçar, não somente carros, mas também cavalos que tem por lá. E alguma coisa pode acontecer com esse animal e a pessoa, o animal pode tropeçar, acabar se machucando feio e não sabemos o que pode acontecer. Passa a palavra para a vereadora Isabelle. Senhor presidente, senhores vereadores, bem, eu vim contar um relato que aconteceu comigo, que teve um dia que eu estava indo para a igreja, lá em Paulínia. E quando você vai para Paulínia, você tem que passar pelo Monte Verde. E aí, como estava à noite, os postes de lá, né, normalmente, não funcionam, ou também não tem. E aí, por causa dos buracos, estava chovendo. O meu carro, minha mãe ela perdeu o controle do carro. O nosso carro foi parar no meio de uma floresta, não sei onde a gente foi parar, porque estava tudo escuro, não dava para ver nada. E aí a gente caiu dentro de um buraco que estava com muita água, entrou água tudo dentro do carro, nós ficou atolado. Aí a gente era para chegar às 7h30 na igreja, a gente chegou 9h. Então, assim, eu acho que não só os buracos no Monte Verde, mas também a iluminação, que precisa muito, porque tem gente que pode trabalhar 4h da manhã, tem que sair de lá e não tem iluminação nenhuma, sabe? Então, não só os buracos, mas eu acho que a iluminação também tem que levar bastante em conta. Passo a palavra para a vereadora Lívia. Senhor presidente, senhores vereadores, quem já foi lá para o bairro Monte Verde, a gente sabe que tem muitos cacos de vidro, a gente sabe que tem muitos lixos lá. E isso não é culpa da prefeitura, então não tem como eu pegar e falar que resolvam isso, porque sim, isso é meio que culpa da população. Só que se fossem asfaltadas as ruas, de certa forma daria uma vida e as pessoas conseguiriam enxergar que aquilo é um bairro e é o nosso bairro. Então eu acho que as pessoas começariam a cuidar mais, sabe? E isso, de certa forma, na verdade, isso ajudaria demais quem anda de ônibus, sabe? Igual a Isa falou, que a mãe dela volta sempre machucada. E isso é uma coisa, assim, que, na minha visão, é algo que a gente tem que tomar uma providência, porque não pode continuar acontecendo isso. Eu tenho certeza que não é só a mãe dela que passa por isso. Tem pessoas que passam por situações até mesmo piores. E lá também não tem faixa de pedestre. E, então, pode acontecer de acidentes, muitas vezes, porque a gente passa, a gente não olha para o lado, a gente não se preocupa com isso. E os carros lá, eles passam voando. Então, às vezes, pode acontecer de a gente estiver passando, algum animal, e o carro passar por cima, atropelar, aconteceu outras coisas até mesmo piores. Passo a palavra para a primeira secretária Graziele. Eu também gostaria de complementar o que a Isabelle falou, que muitos estudantes estudam no período da noite, por exemplo, entram às 7 da noite na escola e saem às 10, às 11. E como as ruas lá são muito escuras e os ônibus não conseguem ir até o final da rua por conta da pavimentação, eu acho que é importante, sim, tanto a iluminação, tanto o asfalto, porque muitas das vezes é muito perigoso para esses estudantes que chegam na beira, né, ali na entrada do Monte Verde, tem que descer até o final da rua para chegar em casa. É muito perigoso, até porque é tudo escuro, à noite eles estão sozinhos, não tem segurança nenhuma, não tem como enxergar nada, às vezes vem algum animal, não dá para ver. Então, acho que é um assunto que precisa de cuidado grande. Passa a palavra para o vereador Cauã. Senhor presidente, senhores vereadores, eu queria citar que também no Vale das Nogueiras tem muitas ruas cheias de buraco. Por exemplo, como na Rua dos Pessegueiros, sempre está cheio de buraco, uma rua sem pavimentação. E pode acontecer de ter algum acidente, assim, de estourar um pneu do carro ali naquela rua, porque é muito cheio de buraco. E lá no Vale das Nogueiras também inteiro é tudo esburacado. Então, seria da hora isso aí. Passa a palavra para o vereador Silvio.
Então, senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria de pontuar que, assim como ele, não é no Monte Verde, mas em outras regiões, tem uma rua lá no... Deixa eu ver aqui. No Vale das Nogueiras também, que é muito movimentada, mas ela é muito esburacada, tipo, há uns 6 anos e não mexe nada. Então, seria importante mexer nessa rua, porque muita gente passa lá constantemente e ninguém dá atenção, ninguém mexe. Está há muito tempo lá parado, todo estraçalhado o negócio. Passa a palavra para o vereador Rafael. Senhor presidente, senhores vereadores, acredito que seria bom assaltarem lá para ter mais visibilidade à sociedade. E também acredito que seria bom também conscientização para não jogarem lixo lá, pois em lixos às vezes pode cascos de vidros, às vezes quebra e são pontiagudos e assim pode danificar o pneu do carro e assim estourando e acontecer alguma tragédia. Acredito que seria essencial. Obrigado. Passo a palavra para a vereadora Lívia. Senhor presidente, senhores vereadores, eu acho que o bairro do Monte Verde foi só apenas um exemplo, porque não só em Americana, mas em diversas outras cidades, passam muito por esse tipo de situação e a gente acaba normalizando isso. Todos os dias, a gente passando por aquela rua, a gente vendo aquela bagunça, a gente acaba normalizando. Então, eu acho que não só o bairro do Monte Verde, mas também, como o Silvio e o Caô falou, o Vale das Nogueiras e mais outras regiões deveriam ser vistas e dadas mais atenção. Porque a Grazi também falou sobre ser perigoso, é perigoso. Entende? Então, assim, é uma coisa importante, não só para o bairro do Monte Verde, mas sim para a Americana inteira e para outras cidades também. Encerrada a discussão, está em votação indicação número 2 de 2025. Os favoráveis permanecem sentados, os contrários se levantem. Está aprovado por unanimidade a indicação número 2 de 2025. Vocês não só pontuaram a pavimentação, como a segurança, a iluminação e a conscientização dos moradores também para não jogar lixo, né? Como o Rafael falou, vidros pode prejudicar o carro, né? De quem está ali passando, o ônibus que a mãe da nossa Isabelle, a coleguinha, passa lá e também se machuca. Então são vários pontos que precisam melhorar ali no bairro Monte Verde. Parabéns, Lívia. Solicita ao segundo secretário Pablo que faça a leitura do terceiro item do expediente. Indicação número 3 de 2025. Autor, Isabelle Oliveira. Assunto, indica a operação tapa-buracos nas ruas do município de Americana. Os moradores de diversos bairros de Americana vêm sofrendo com a grande quantidade de buracos nas vias públicas, o que causa transtorno à população, danifica veículos, atrapalha o tráfego e pode ocasionar graves acidentes. Essa situação, além de prejudicar a mobilidade urbana e o transporte público, traz riscos diretos à segurança de motorista, motociclistas, ciclistas e pedestres que utilizam diariamente essas vias. Diante que foi exposto, indicamos ao senhor prefeito de Americana que seja realizado com urgência uma operação tapa-buracos em toda a cidade, priorizando as ruas em situações mais críticas, garantindo assim melhores condições de tráfego e segurança à população. É a indicação plenária do Dr. Antônio Álvares Lobo, em 17 de novembro de 2025. Está em discussão a indicação número 3 de 2025. Com a palavra, a vereadora Isabelle, autora da proposta. Passo a palavra para a vereadora Isabelle. Senhor presidente, senhores vereadores, como a gente já estava dizendo sobre os buracos, eu só queria entrar mais a fundo nesse assunto, onde, não só lá no Monte Verde, mas aqui também a gente sofre muito com esse problema, onde a rua,
rua da minha casa, ela é toda esburacada e é onde eu tenho que estar todo dia passando por ali, tanto de carro, quanto de van, quanto até mesmo a pé. Às vezes acaba tropeçando nos buracos e isso pode prejudicar muito. Como o Pablo disse, pode ocasionar acidentes, né? Onde já entra o caso do posto, onde se ter um acidente, não vai ter um posto perto para a gente poder se locomover até lá e ver a situação, o que aconteceu, ou algo assim do tipo. O caso dos buracos eles é muito sério e eu acho que ele é dos casos onde a gente devia priorizar muito aqui, que não é só aqui, não é só no Monte Verde, não é só no nosso bairro, tem muitos outros lugares. Abra a palavra aos demais vereadores. Passa a palavra para a vereadora Isabelle. Senhor presidente, senhores vereadores, bem, concordo muito com o que a Isabelle falou e vou usar o que eu usei de exemplo antes, né, que minha mãe perdeu o controle do carro. Isso não só precisa acontecer no Monte Verde, isso pode acontecer em muitos outros lugares. Então, assim, a melhoria não é, igual as outras pessoas falaram, não é só no Monte Verde, mas também em outras ruas. Vou dar outro exemplo também. Meu pai ele é caminhoneiro e meu pai vive na rua, né? E aí, muitas vezes, tem muito buraco, o pneu do caminhão fura, e aí ele tem que consertar. Meu pai já está meio velhinho, então ele fica com muitas dores, muito gasto. Para trocar o pneu esses dias, meu pai gastou 3.000 para trocar um pneu, sabe? Então, é uma coisa, assim, que tem que ser, sim, é uma pauta muito boa, e que não só no Monte Verde. Também gostei muito desse tapa-buracos, porque não é só no Monte Verde, é em muitas ruas. Passa a palavra para a vereadora Manuela. Senhor presidente, senhores vereadores, acrescentando o que as vereadoras falaram, eu vejo em muitos bairros que é asfaltado, tem essa questão de tampar o buraco, mas depois de 2 meses, 1 mês, o buraco já está lá de novo, ou às vezes também é mal feito. Então, a melhoria do material do asfalto que é utilizado seria muito importante. Passa a palavra para o segundo secretário Pablo. Vou dar um exemplo que do lado da nossa escola, a rua Tomás Fortunato, onde a Grazi mora também, ali tem muito buraco e cachorro solto na rua. Normalmente, os motoristas querem evitar problema no carro, acidente. Aí desvia desses buracos. Aí tem um problema dos cachorros. Ou você desvia o buraco, atropela um cachorro, ou causa prejuízo aí. Passa a palavra para a vereadora Lívia. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero falar sobre um assunto pessoal que acontece muito com a minha mãe. Minha mãe é ciclista e ela vive em casa, ela chega do pedal e ela fala: Lívia, pelo amor de Deus, ai, a minha amiga se machucou, não sei o que lá, por causa dos buracos. E, inclusive, uma amiga dela sofreu um acidente horrível. Ela cortou a perna dela inteira por causa que ela caiu dentro de um buraco e não lembro se estava com um caco de vidro, não lembro. Ela teve que ir para o hospital e teve que fazer ponto. Foi um horror. E, enfim, é isso. Obrigada. Mais alguém gostaria de falar? O que acontece, gente? Como o Pablo falou, sobre os vazamentos do DAI, que vocês falaram numa proposta anterior, está lá o vazamento de água, o DAI vai, faz o conserto, fica lá aquele buraco aberto por 15 dias, às vezes chove, acumula água, como o Murilo falou, né, que pode trazer algumas doenças. E o DAI demora para fazer o reparo. Então, o buraco é fechado, passa-se 1, 2 meses, o vazamento de novo, o buraco é reaberto. Não é somente no Monte Verde. Na cidade inteira, nós temos esse problema com a pavimentação, com os buracos nas ruas. Passa a palavra para a vereadora Ana Clara.
Senhor presidente, senhores vereadores, gostaria de estar falando também de novo, né, que há 11 anos eu morei no bairro Zanaga. E perto de um mercado que tem lá na região, subindo a rua de trás, tem um certo lugar que sempre tem um cano lá, e sempre que eu vou lá, às vezes esse cano, tipo, o buraco do cano tá aberto, a rua inteira tá aberta, e é horrível para andar lá, porque é caminhão, perigo de alguém cair, porque o buraco não é pequeno, o buraco é bem grande. E o que acontece? Talvez pode ser também a remendação do asfalto, que pode estar acontecendo, e a gente não está vendo, até por conta que, como o cano ele é debaixo da terra, né, debaixo do asfalto, a gente não consegue ver o que está acontecendo. Mas é quase toda vez que eu vou lá, né, por conta que minha família mora lá, esse buraco está aberto e, tipo, é bem difícil você passar lá e não ter tanto cuidado. Alguma coisa pode cair, até mesmo alguma pessoa pode cair. E lá também é bem escuro. Os postes de lá também estão com bastante dificuldade sobre iluminação. Então, é bem perigoso essas coisas. E é por conta... Eu tenho certeza, na verdade, que é a remendação do asfalto e que não está direito e que pode acontecer alguma coisa. Peço licença para me manifestar. Então, vou falar sobre uma coisa que acontece no meu dia a dia. Todos os dias tem uma aluna lá da nossa escola, que é da minha van, que a rua dela, a van não consegue de jeito algum subir aquela rua, por conta de vários buracos e tipo, não dá para subir aquela rua. A van, a gente tem que ficar no começo da rua e ela mora tipo no fim da rua. Então, ela tem que descer tudo. A van buzina na esquina, literalmente, buzina na esquina para ela sair lá da casa dela, descer a rua toda esburacada, porque não tem de jeito algum subir aquela rua. Passo a palavra para a vereadora Isabelle. Senhor presidente, senhores vereadores, vou retomar um pouquinho que a Ana falou, que lá no Vale das Nogueiras é onde minha avó mora, e é uma ladeira a rua dela. É uma ladeira, sim, e aqui é a casa dela. Então, toda vez meu avô tem que manobrar o carro, às vezes vem vindo outros carros e afins. E aí tem, nessa ladeira, bem na frente da casa do meu avô, sempre tem um buraco. É um buraco grande. E aí, a maioria das vezes, quando ele vai manobrar o carro, coisa do tipo, sempre a roda cai para dentro do buraco. E várias vezes, muitas vezes, incontáveis, já foram lá arrumar, tanto que eu já morei lá, então eu posso falar isso, que foi muitas vezes, e toda vez quebra de novo. Sempre está aquele buraco aberto. Entendeu? Então, acho que esse assunto é muito bom para falar. Encerrada a discussão. Passo a palavra para o vereador, para o segundo secretário Pablo. Senhor presidente, senhores vereadores, como as pessoas estão falando sobre o tapa-buraco, também poderia se encaixar sobre a qualidade do material que usa, do asfalto, para tampar esses buracos, que pode melhorar alguma coisa, melhorar a durabilidade. Encerrada a discussão. Está em votação a indicação número 3 de 2025. Os favoráveis permanecem sentados, os contrários se levantem. Está aprovado por unanimidade a indicação número 3 de 2025. Gostaria de falar para vocês, a vereadora professora Juliana está no plenário. Uma salva de palmas para ela, gente. Ela está acompanhando projetinhos de vocês. Obrigada, viu, Juliana? Solicito ao segundo secretário Pablo que faça a leitura do quarto item do expediente. Passo a palavra para para o segundo secretário Pablo. Indicação 4/2025. Autora: Beatriz Borba. Assunto: indica a criação de espaços de lazer e projeto comunitário no bairro da Praia dos Namorados.
Moradores do bairro da Praia dos Namorados, em Americana, têm enfrentado diversas dificuldades sociais, como falta de atividade para crianças e jovens, ausência de espaços adequados para lazer, práticas esportivas e convivência, além de pouca oferta de projetos comunitários. A criação de uma praça pública equipada com área de lazer, quadra poliesportiva e espaço cultural no bairro poderia contribuir para atender essas demandas, oferecendo atividades culturais, esportivas e educacionais, além de promover a integração social e o fortalecimento da comunidade. Diante de que foi exposto, indicamos ao senhor prefeito de Americana a viabilização de parcerias para implantação de praças e espaços de lazer no bairro das Praias dos Namorados, incentivando o trabalho voluntário, o fortalecimento comunitário e desenvolvimento social da região. É indicação plenário do Dr. Antônio Álvares Lobo, 17 de novembro de 2025. Está em discussão indicação número 4 de 2025. Com a palavra a vereadora Beatriz Borba, autora da proposta. Passo a palavra para a vereadora Beatriz. Senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria que tivesse a ampliação em bairros de periferia e afastados do centro e de locais que não tem parquinhos. Por conta que muitas crianças estão tendo sedentarismo, por conta que não tem nenhum local para brincar com segurança. Por mais que a cidade tenha várias praças, nem todas são com a segurança que deveria. Então, eu peço que tivesse uma ampliação. Abra a palavra aos demais vereadores. Passa a palavra para a vereadora Isabelle dos Santos. Senhor presidente, senhores vereadores, eu queria discordar do projeto da Beatriz, porque eu acho que isso não é uma coisa que a gente devia priorizar agora, e sim que a gente devia priorizar as ruas, os buracos, a falta de água e a iluminação também, que foi algo que a gente acabou implementando aqui. Playgrounds, parques, agora de lazer, eu acho que isso não é algo para priorizar no momento, e sim essas outras coisas que a gente falou. Passa a palavra para a vereadora Ana Clara. Senhor presidente, senhores vereadores, concordo muito com a Isabelle, até por conta que estamos numa fase, nossa cidade está numa fase, que não temos tempo ou não temos o porquê pensar em ter parquinho, essas coisas agora. Sim, é muito errado a criança só ficar em telas, celulares, dentro de casa, até pode ocasionar em outras coisas, ou até mesmo a criança pode ficar bem distanciada da população. Só que com postos de saúde que precisam ser analisados corretamente, ruas esburacadas, iluminação de postes e buracos a qualquer momento, e também crianças podem cair ou tropeçar ou se machucar nesses buracos. Eu acho que a gente devia dar mais prioridade para as coisas do nosso cotidiano. Então, nesse exato momento, não é hora de pensar em essas coisas de playground, de parquinho, essas coisas, até porque já tem na nossa cidade, mesmo que seja longe. Acho que a gente devia dar prioridade para as coisas que realmente é para ser feito e que não está dando mais para aguentar. E era isso que eu queria falar. Passa a palavra para a vereadora Isis. Senhor presidente, senhores vereadores, eu concordo e complemento o projeto da Beatriz, que com esse tanto de preocupações, alguns pais acabam não conseguindo dar atenção suficiente para seus filhos. E a maioria deles acaba não tendo condições financeiras de comprar um brinquedo para seus filhos. E os filhos precisam se distrair para não acabarem ficando sedentários ou viciados em celulares, telas, essas coisas. Então, eu acredito que a gente pode, sim, ampliar os playgrounds, parquinhos, perto de mais casas, porque tem bastante? Tem, só que é meio distante de alguns locais e vários pais não se sentem seguros em liberar seus filhos para ir a um local meio longe de sua residência. Então, é isso. Ai,
Passa a palavra para o segundo secretário Pablo. Senhor presidente, senhores vereadores, eu discordo da indicação da Beatriz, que, tipo assim, a criança vai lá brincar, brinca e fica cansada. Aí vai querer beber água. Aí não tem água para beber, por causa da falta. Também, vai lá brincando, cai e se machuca. E não tem um postinho perto. É isso que eu queria falar. Obrigado. Passa a palavra para o vereador Murilo. Senhor presidente, senhores vereadores, eu concordo com a ideia. Eu acho que é boa, pois a maioria das crianças que não tem um playground perto acaba brincando na rua. E pode acabar se machucando ou até mesmo um acidente se caso passar um carro. E pode acontecer qualquer coisa, né? Porque a pessoa está na rua e se não tiver um playground também. E a questão também da água potável, porque se a pessoa cansar, como o Pablo disse, a pessoa vai querer se hidratar, só que não vai ter água devidamente potável para a pessoa poder se hidratar. Passa a palavra para a vereadora Isabelle dos Santos. Senhor presidente, senhores vereadores, eu não discordo do que a Is falou, que realmente crianças têm que ter uma coisa para fazer quando não estão na escola, sair de casa, brincar um pouco. Só que o fato é que realmente a gente deve priorizar as coisas que estão no nosso cotidiano. Brincar, tem brinquedos para a gente brincar em casa, até mesmo crianças que brincam na rua. Então, eu acho que a gente não deveria gastar o dinheiro que a gente tem em playgrounds agora. Pode ser depois que a gente resolver essa falta de água, postos e buracos. Mas, por enquanto, eu acho que a gente devia focar mais nisso e depois a gente pensa em playgrounds. Passa a palavra para o vereador Pedro. Olha, eu vejo assim que a ideia de playgrounds não são necessários agora, que nem a Isabelle disse, que são necessários como a água, os postos de saúde e a operação do tapa-buraco. Mas eu também não ignoro a ideia da Beatriz, que precisamos colocar playgrounds para as crianças não ficarem tristes, sedentárias. Ou seja, é um ponto muito bom ver que as crianças necessitam desse, como que eu posso dizer, desse acompanhamento, de um lugar especial para elas. Só que nesse momento não é necessário. Passa a palavra para a vereadora Lívia. Senhor presidente, senhores vereadores, eu não discordo, mas também não concordo. Eu concordo com a Isa, que ela falou, e com o Pedro também, que eles acabaram de falar sobre que tem assuntos mais importantes. Então, assim, se der, né, para a gente fazer isso, de colocar os brinquedos e também arrumar, eu acho legal. Porque realmente tem crianças que não têm condição de, sei lá, ter um brinquedo em casa. Pode ser que na nossa realidade, tipo, a gente pense, nossa, caramba, mas como que não vai ter condição de comprar uma coisa baratinha? Mas realmente, tem pais que não ligam para isso. Mas tem crianças que pode sair de casa. Então, se tiver, é legal para a criança se divertir e passar um tempo fora. Ainda mais na nossa geração, que tudo é muito tecnológico. A gente fica muito presente de casa. A gente não tem muito contato com a natureza, a gente não tem muito contato com a terra. E isso é importante para o crescimento de uma criança. Isso é importante para o crescimento de uma pessoa, de um ser humano. Então, eu concordo que a gente deveria realmente priorizar os buracos, a falta de água, etc. Mas, quando puder, realmente fazer os brinquedos. Não precisa ser assim, uma coisa muito gigante, sabe? Mas pelo menos o simples, pelo menos alguma quadra, alguma coisinha para a gente poder ir e fazer alguma coisa, se movimentar. Passa a palavra para a vereadora Isabelle. Senhor presidente, senhores vereadores, bem, eu concordo, mas discordo, igual eles falaram. Eu concordo com a ideia da Bia sobre, sim, a gente ter ali um playground para as crianças e tal. Só que é o seguinte, as crianças em casa têm muitas outras coisas para brincar. Se a criança tiver uma corda, ela pode brincar com isso. E o mais necessário de agora é a falta d'água, a iluminação, o tapa-buracos e também as coisas que a gente disse lá do Monte Verde. Então, eu acho que
Sim, é um pouco necessário, né? Porque hoje em dia tem muitas crianças em caso de obesidade, sedentarismo, ou, enfim, com alguns outros problemas. E que é legal isso para uma criança. Só que, dependendo do lugar onde a criança mora, já tem isso disponível. E o Juninho Dias, também, pelo que eu saiba, está fazendo esse trabalho. Está tentando e está conseguindo. Só que tem algumas pessoas que não conseguem. Entendeu? Só que acho que esse é um assunto que não seria uma pauta para agora, mas futuramente, quando resolver esses problemas que estamos tendo agora em Americana, talvez seja um assunto legal. Passa a palavra para o vereador Guilherme. Senhor presidente, senhor vereadores, eu concordo com o que o Pedro e a Lívia falaram. A situação da água e dos postos de saúde deveriam ser priorizadas, porque nem sempre o sedentarismo da criança é culpa da falta de brincadeira. Às vezes elas saem para brincar e mesmo assim são sedentárias, porque às vezes é culpa da falta de acompanhamento. Porque com um bom acompanhamento, as crianças podem sair para brincar, mexer no celular e se organizar de uma forma melhor, assim evitando mais o sedentarismo. Passa a palavra para o vereador Rafael. Senhor presidente e senhores vereadores, eu acredito que é essencial um entretenimento na vida das crianças, e não só entretenimento, assim, porque o parquinho, ele ajuda nas atividades físicas e também socialmente, né? É essencial para a vida de uma criança, de uma pessoa. E eu não discordo nem um pouco com essa sugestão, mas acredito que futuramente, agora não é o essencial. Encerrada a discussão, está em votação indicação número 4 de 2025. Os favoráveis permanecem sentados, os contrários se levantem. Isso, vamos ver. O presidente levantou aqui para votar, mas ele vota só para desempate, né? Então vamos fazer a contagem. Tá, então pode sentar. Sim. Está rejeitado por 5 votos favoráveis e 12 votos contrários. Então, pessoal, vamos aplaudir a democracia aqui que venceu o voto contrário. Os outros itens a gente aplaudiu aqui a aprovação. Eu acho que agora é importante esse momento para saber exatamente isso, né? Que isso que vocês fizeram agora é realmente a democracia, né? As opiniões eram diferentes. Não vou entrar no mérito aqui do que é válido ou não, mas vocês colocaram aqui como vereadores e vereadoras o que vocês acham que é importante. Porque realmente a cidade não tem dinheiro infinito, né? Tem que ter uma destinação, né? Exato. Tem que ter uma destinação do dinheiro para o que vai ser feito. Então, dentro do debate que vocês fizeram aqui, vocês trouxeram seus argumentos e a maioria acabou votando por não aprovar, então essa indicação foi rejeitada. Isso acontece aqui com frequência, também os vereadores fazem esse debate, isso é muito importante. Só um detalhe, né, que a gente faz aqui, a indicação na sessão da Câmara, a gente não tem votação. Né? Como ela é uma sugestão de uma obra, de um serviço que o prefeito executar, o vereador apresenta, pode acontecer a discussão, mas os vereadores não votam. Ela automaticamente é enviada ao prefeito. A gente faz a votação aqui no Câmara Jovem para vocês exercitarem exatamente isso, para vocês praticarem aí os votos. Mas então foi muito legal que vocês debateram e acabou vencendo a democracia. O Miguel, que o presidente estava todo ansioso para votar, mas eu falei para ele, Miguel, você não pode votar, porque o que acontece? O presidente, ele só vota num caso de empate, né? Hoje a gente teve uma vereadora que faltou, né? Então não teria como ter um empate, mas se ela tivesse vindo, tivesse ficado 9-9, aí o Miguel iria desempatar, e como presidente, como ele estava contrário, né, ele ia ficar em pé e aí ele ia acabar rejeitando e desempatando. Esse foi o último item, né? Está aberta a tribuna livre. Os participantes do projeto Câmara Jovem e presentes que quiserem se manifestar, pedimos para que se dirigem até o tribuna. Então, pessoal, aqui é a tribuna que toda semana, durante as sessões da Câmara, uma pessoa pode se inscrever para vir aqui na tribuna. Vou até mudar para o microfone aqui da tribuna.
Então, qualquer pessoa pode se inscrever para vir aqui falar com os vereadores durante a sessão sobre qualquer assunto, um problema que está acontecendo no bairro, uma sugestão de melhoria, né, uma reclamação, enfim. Esse é o espaço aberto para, dentro das sessões, as pessoas virem falar. Então, agora, a gente deixa esse espaço aberto para até vocês que estão aí, ó, representando a população, quem não é vereador aqui, está aí, está representando a população, para vir falar aqui na tribuna sobre algum assunto que vocês viram os vereadores falarem, alguma sugestão, alguma coisa que pode melhorar, e quem gostaria de falar? Eu sei que tinha alguém... Isso, pode vir aqui. Como que é o seu nome? Enzo? Uma salva de palmas para o Enzo, que vai falar aqui na tribuna. O Enzo já tinha falado para mim que tem bastante coisa para falar, né, Enzo? Tem bastante coisa para melhorar lá. Senhor presidente, senhores vereadores, é muito importante, sim, principalmente abordar essa pauta sobre as ruas esburacadas. Principalmente, teve uma que eu passei um dia nesse ano e tinha um buraco muito grande, bem perto lá do esgoto, e era tudo mal feito. Então, realmente, é bom aumentar o custo, melhorar o empenho das estradas, dos asfaltos. E essa questão aí do atendimento é real mesmo. Já aconteceu comigo já esse ano também, que eu fui lá no posto lá da Unimed e eu fiquei lá muito tempo esperando, tanto que depois eu tive que sair antes de eu ser atendido e demorou muito, 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 porque o problema tem gente que passa mal e, dependendo do tempo, a pessoa pode acabar passando pior ainda, a pessoa que já está numa situação já que não consegue sem ter atendimento. E é bem importante abordar também a questão da educação nas escolas, que tem muitas escolas que ainda deixam de lado sobre essa pauta de abordar o próximo, ajudar o próximo e abordar os temas mais profundos, como a psicologia, o bullying, principalmente, que é um tema que, por mais que tenha uma lei que condena isso, tem ainda muitas escolas que abordam, ou estudantes que não se importam por isso. E seria legal ter uma palestra em cada escola, falando mais sobre esse tema, abordando, para que o pessoal possa se sentir no lugar para ter empatia, porque nem todo mundo tem empatia, né? Nem todo mundo é bom. Então, é bom abordar sobre isso. E obrigado. Salva de palmas para o Enzo. O Enzo trouxe logo 3 itens de uma vez, 3 temas de uma vez, né? E foi muito bem, viu, Enzo? Está de parabéns aí. Mais alguém aí do público gostaria de falar sobre alguma coisa lá do bairro, alguma situação? Pode vir. O seu nome? Luísa? Vamos lá, pode vir, Luísa. Ela também vai vir. Seu nome? A Lívia e a Luísa. Vamos aplaudir as duas que vão falar aqui. Senhores deputados e presidentes e vereadores, queria falar sobre o caso de hospitais, sabe? Então, quando a minha mãe, caso da minha família, a minha mãe tinha ido para o hospital porque de madrugada ela tinha acordado e ela estava passando muito mal e estava com falta de ar. Aí tinha ido para o hospital aqui do Zanaga, e quando chegou no hospital, ela ficou... Eu tinha ficado acordada esperando minha mãe. E ela saiu 1h da manhã, de madrugada, aí eu fiquei lá esperando, mexendo no celular e mandando mensagem para minha mãe. A hora que fiquei lá, acho que às 1h, e ela voltou de casa às 5h da manhã porque não tinha médico. Aí depois ela voltou e foi para o hospital municipal. Aí depois que ela voltou do hospital para casa, porque ela não estava bem. E o hospital não tinha médico. Então, melhorar o atendimento lá, então, a mais médicos, né? Obrigado, é isso, né? Obrigado, Lívia, salva de palmas para ela. Agora a Luísa, deixa eu subir aqui. Tá ligado? Tá ligado. Eu vou subir mais um pouquinho, pode falar bem pertinho. Tem que apertar aqui? Tá ligado?
Só tem duas coisas que eu gostaria de falar, que uma é sobre a orla, ali da Praia dos Namorados, sobre o rio, no caso, que é muito poluído. Eu não sei se já tem alguma ação tomada, né, contra a poluição, só que tem muita água a pé e realmente é muito poluído, sem contar que até deixa um mau cheiro ali na região. E deve ser prejudicial para quem mora perto. E agora também tem muitas pessoas que começaram a andar de jet ski lá no Rio e já teve casos de pessoas que morreram ali. Então, acho que também seria legal tomar uma medida contra isso. Mas, principalmente, a poluição. Ele é poluído já tem muito tempo. E eu sei que a sociedade também não contribui muito, porque muita gente joga lixo, latinha, enfim. Mas acho que seria muito legal tomar uma medida mais que colabore mais contra a poluição do Rio. E sobre o hospital municipal também, esse ano, infelizmente, uma pessoa da minha família faleceu, sofreu um acidente e sofreu um trauma na cabeça, no crânio, e o hospital não tinha recursos ele precisava de uma cirurgia, e o hospital não teve recursos, e, infelizmente, ele ficou numa maca até ele falecer, por falta de atendimento médico, de recurso, enfim, era só isso mesmo que eu gostaria de falar. Obrigado, Luísa. Uma salva de palmas para ela. Até comentando sobre o que a Luísa falou aí da questão da represa, como a gente comentou aqui, né, a água da represa do Salto Grande ela vem das outras cidades já poluída. Os vereadores têm cobrado da CETESB, que é a agência responsável por fazer essa fiscalização, e para ver uma melhora nessa questão das outras cidades, né? E também os vereadores têm cobrado, porque a questão dos aguapés é responsabilidade da CPFL retirar, porém, existem questões do contrato lá que a CPFL diz que não é obrigada a retirar, eles retiram apenas porque eles estão fazendo manutenção da represa, mas os vereadores têm cobrado isso aqui da questão da represa do Salto Grande e também da parte da saúde, né? Como a gente já falou. Fala o seu nome e aí pode falar o seu recado. Lívia. Eu quero falar de uma situação que aconteceu há pouco tempo atrás com minha mãe, que mais ou menos umas 2, 3 horas da manhã, eu e meu pai, a gente acordou num susto enorme. A gente se deparou com minha mãe desmaiada e ela convulsionou. A gente teve que deixar ela no carro, a gente teve que levar ela lá no centro, na Unimed, e a gente ficou das 3, que eu me lembro, até as 10 ou 9 da noite. E minha mãe, dentro do carro, ela desmaiou 2 vezes até chegar na Unimed, por causa que perto da minha casa não tem, né, hospitais. E demorou muito, né? Demorou bastante para ela ser atendida. E ela ficou praticamente uma semana, tendo que sempre ir lá, por causa que nunca dava. Sempre estava, volta depois, aí você faz isso e aquilo. Não. E foi uma situação delicada. E não só comigo, e sim com outras pessoas que já me falaram que parentes tiveram que sair do lugar para lá longe, lá no centro, para poder ser atendido. E é uma situação delicada, porque minha mãe poderia ter acontecido uma coisa pior com ela, mas, graças a Deus, ela foi atendida antes. E a observação que o hospital estava vazio, e demorou muito para ela ser atendida. E o que eu achei estranho foi porque, se estava vazio, não tem por que demorar tanto para atender. E é isso, muito obrigada. Salve de palmas para a Lívia também. E é isso, né, pessoal? A questão da saúde, até mesmo os planos de saúde, muitas vezes, estão com dificuldade de atendimento e também cabe aos vereadores fazer também esse tipo de fiscalização. Peraí. Boa tarde, gente. Senhor presidente, senhores vereadores. Eu vim falar uma coisa que uma colega minha me falou. Ela está com vergonha de me falar, então eu vou falar. Ela quis botar em pauta a questão das ambulâncias, que, na maioria das vezes, com a demora, pode ser com o trânsito, ou até mesmo a demora da ambulância chegar, tem pessoas que morrem, tanto no caminho, quanto antes da ambulância chegar. Eu sei que, a maioria das vezes, o problema é as pessoas, que, às vezes, não dá espaço para a ambulância conseguir passar, coisas do tipo. Mas,
que, infelizmente, algumas pessoas acabam morrendo pela demora na ambulância e que é algo que poderia melhorar. Eu acho que não só em Americana, com certeza, mas em muitos lugares isso poderia melhorar. Obrigada. Salva de palmas também para a Isabelle, obrigado. Queria convidar agora as professoras para virem aqui, dar uma palavrinha com os alunos, falar o que vocês acharam aí da participação deles, dar um recadinho aí também, e com certeza eles querem ouvir vocês também. Uma salva de palmas para as nossas professoras, Maria Alice e Aline. Senhores vereadores, presidente, em primeiro lugar, quero dar os parabéns. Vocês se empenharam e arrasaram. E tudo que foi dito, tudo que foi falado, argumentado, vocês levaram a sério. Estou arrepiada aqui, viu? E o pessoal também lá na plenária colaboraram, estão de parabéns. Então, como professora, estou muito orgulhosa de fazer parte dessa equipe aqui, tá bom? E pela sua orientação de vocês também. E que possamos mais vezes participar. Obrigada. Bom dia a todos. Senhor presidente, senhores vereadores, a plenária. Eu sou a professora Aline, também estou, né, na Escola Maria Lúcia Padovani esse ano, mas desde 2011, né, eu cheguei pela primeira vez participando desse projeto Câmara Jovem. Então, é com muito orgulho que nós, principalmente os professores de ciências humanas, né, temos de participar desse projeto, né, nesse processo da construção da cidadania, né. Eu penso que, a partir, né, do momento do convite que a Câmara Municipal nos fez, né, de estarmos aqui presentes e, né, representarmos aí todos os estudantes da rede estadual de ensino, né, através dos nossos queridos vereadores, né, enfim. E eu me sinto muito orgulhosa de ver, né, o amadurecimento que todos vocês tiveram mediante a esses projetos, a essas sugestões, né, a essas proposições que vocês trouxeram aqui, e principalmente pela argumentação e pelo debate. Então, acho que isso é de extrema importância, né, para a construção do projeto de cidadania, que é desde cedo que nós, né, nos reconhecemos como cidadãos e sabemos o nosso papel dentro da sociedade. Então, se não tivesse projetos, né, como Câmara, pode ser que vocês do 8º ano, né, não teriam uma ideia, né, de como é importante nos posicionarmos enquanto cidadãos dentro da sociedade onde nós vivemos, seja ela na comunidade, né, seja ela dentro da cidade. Tá? Então, muito obrigada pela oportunidade e parabéns a todos os estudantes. Vocês são nota 10. Viu? Muito orgulhosa disso. Obrigada. Obrigado. Pedir para as professoras virem aqui à frente. A gente vai fazer a entrega dos certificados agora para os vereadores. Convidar também a vereadora professora Juliana, a Mariana aqui do certificado também para a escola. E eu vou chamar um a um aqui, aí vocês vêm aqui na frente para receber os certificados, beleza? Começando então com o nosso presidente, o Miguel Scoffitelli. Salve de palmas para o Miguel. Chamar agora a nossa primeira secretária, Graziele Barbosa Maia. Segundo secretário, Pablo de Godoy Júnior.
Vereador Silvio Henrique Gavioli Júnior. Boa. Vereadora Isis Sanches Santos. Vereador Murilo Gomes da Silva. Salva de palmas pro Murilo, gente. Aê! O pessoal dormiu ali, acabou a bateria. Vereadora Isabelle Penteado Pereira. Vereador Cauã Quinelato. Vereador Murilo Marangoni da Silva. Vereadora Beatriz Macedo Borba. Ah, tá bom, a gente vai mudar aqui. Peraí, deixa eu chamar a próxima aqui. Ana Clara de Souza Marques. Ei, Rafael Henrique Pinto de Camargo. Isabelle Oliveira Cardoso dos Santos. Nicolas Souza do Nascimento. Lívia Oliveira da Silva. Pedro Henrique Ramos. Manuela Celeste Monge. Guilherme de Araújo Marques. E agora,
a vereadora professora Juliana entrega para as professoras, em nome do presidente da Câmara, a vereadora da Padaria, um certificado parabenizando a Escola Estadual Maria Lúcia Padovani de Oliveira pela participação no projeto Câmara Jovem, reconhecendo como escola amiga da cidadania. Uma salva de palmas para as professoras. Legal. Pedir para as professoras e para a vereadora aguardarem aqui do ladinho agora. Pessoal, atenção. Agora a gente vai fazer o nosso encerramento. O nosso presidente aqui vai fazer o encerramento. Então, todo mundo prestando atenção nele para a gente dar sequência. Nada mais havendo a tratar. E sob a proteção de Deus, declaro encerrada a sessão ordinária do Câmara Jovem do ano de 2025. Pode aplaudir, gente. Vocês estavam aí, ó, querendo aplaudir. Eu estava aqui. É isso, então.